Do Lu da Lu. Volume 9. Capítulo 62. O passado do Triângulo de Ferro Dourado. Tang San seguiu atrás do grande mestre sem perguntar nada, apenas acompanhando seu professor silenciosamente. Ele conseguia sentir os sentimentos complicados do grande mestre. Nesse momento, deixar seu professor se acalmar um pouco devia ser a melhor opção. Andando pela floresta, a temperatura visivelmente era menor do que fora dela, a atmosfera fria e fresca elevou o espírito do grande mestre e parecia que até seu humor havia relaxado um pouco. Parando, o grande mestre se virou para Tang San, dizendo calmamente: Pequeno San, você não está curioso sobre a minha relação com a Erlong? Por que as coisas são como agora? Porque eu a evitei durante 20 anos. Tang San assentiu. O grande mestre suspirou. Deixe-me te contar uma história. 20 anos atrás, um jovem nascido de um clã prestigiado, por causa de um espírito variante, não pode herdar o espírito da escola e foi exilado. Para poder mostrar ser digno para si mesmo, ele estudou tudo sobre mestres dos espíritos, pesquisando coisas ainda mais profundas, esperando que um dia ele fosse capaz de ganhar a aprovação do mundo. Ele viajou para o exterior, ele encontrou um jovem mestre dos espíritos de mesma mentalidade e os dois decidiram viajar pelo mundo dos mestres dos espíritos juntos. Um dia, enquanto eles caçavam bestas espirituais em uma floresta, eles encontraram uma bela jovem moça. A jovem moça estava sozinha e sua natureza alegre e direta rapidamente atraiu esses dois jovens. Os três rapidamente se tornaram amigos e os dois companheiros aumentaram para 3. Com o passar do tempo, os dois jovens começaram a gostar da jovem moça com o espírito dragão de fogo, mas como eles se viam como irmãos, eles não tinham coragem de revelar isso claramente. Especialmente o jovem incapaz de possuir força por causa de seu espírito variante, que enterrou sua afeição ainda mais fundo dentro de seu coração. Como resultado dos três inesperadamente descobrirem que eram capazes de usar um tipo de habilidade de fusão espiritual formidável, contando com sua força extraordinária, eles gradualmente se tornaram conhecidos no mundo dos mestres dos espíritos como o Triângulo de Ferro Dourado. Aqui o grande mestre suspirou mais uma vez. Coisas como sentimentos acumulados pelo tempo e quanto mais fundos eles são enterrados, às vezes ao contrário, eles irão crescer ainda mais intensamente. À medida que os três envelheciam, seus sentimentos também ficaram mais profundos. Até que um dia aquele poderoso jovem não foi mais capaz de aguentar o tormento de seus sentimentos e os confessou para a jovem moça. Mas o resultado foi extremamente inesperado para os dois jovens. A jovem moça sempre soube que os dois jovens gostavam dela e era precisamente por isso que ela temia falar a sua escolha e machucar o outro. Agora confrontada com a confissão do forte jovem, ela finalmente não foi mais capaz de ocultar isso e chamou os dois jovens. Ela lhes disse que aquele que ela gostava era o jovem cuja força era inferior devido ao espírito variante, mas graças à sua perseverança e grande esforço ganhou um conhecimento teórico sem igual. Você já deve ter adivinhado que a jovem moça é Erlong e que os dois jovens são eu e o Flender. Até agora eu ainda me lembro claramente da expressão de desapontamento do Flender naquela vez e ainda o som do meu próprio coração. Naquele tempo eu de repente senti uma felicidade que eu nunca tive em toda a minha vida. Porém eu e Erlong ambos não queríamos machucar o Flender, por um tempo só houve silêncio entre nós três. Desse jeito, passou-se muito tempo com um estado de espírito sufocante sobre nós. Finalmente Flender se levantou. Ele era o mais velho e disse que ele queria que eu fosse seu irmão e que Erlong fosse a esposa de seu irmão. Tang San não pôde evitar dizer: O diretor Flender é de fato uma boa pessoa. Talvez essa tenha sido a melhor conclusão. O grande mestre assentiu. Em toda a minha vida eu jamais me esquecerei das palavras do Flender. Ele disse que já havia perdido sua amada e ele com certeza não queria perder também seu irmão e sua irmã. Ele nos abençoou do fundo de seu coração. Tang San disse confuso. Se foi assim que aconteceu, você e a Erlong devem ter sido capazes de se capaz. Então por que você? O grande mestre deu um sorriso amargo. Se tudo tivesse ocorrido sem problemas, não haveria uma história. Talvez nossos filhos já fossem mais velhos do que você. Porém eu não sei se isso não foi uma brincadeira dos céus conosco. Mas tudo que nós tínhamos foi destruído. Eu lembro claramente daquele dia. As estrelas estavam especialmente brilhantes no céu noturno, com Flender presidindo para nós, eu e Erlong finalmente nos casamos. Mesmo que naquela época nós não tivéssemos nada, nem as bênçãos de amigos ou família, nem uma grande cerimônia, naquele tempo nós nos sentíamos incomparavelmente felizes. Contanto que pudéssemos estar juntos com aqueles que amávamos, o que outras pessoas significavam. Nós três estávamos bebendo juntos, Flender pretendia nos dizer adeus e ir viajar sozinho. De repente várias pessoas apareceram. E eu estava familiarizado com essas pessoas. O líder era meu tio, o presente segundo mestre do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, e o Luomian, Naquela época sua chegada me deixou extremamente surpreso. Mas já que aquele era meu dia de alegria e já que ele era da família, eu e Erlong ainda podíamos nos relacionar com esse segundo tio e nós imediatamente o convidamos alegremente para dentro de nossa casa. Aqui o humor do grande mestre claramente ficou agitado. Porém como nós poderíamos saber que o meu segundo tio não estava procurando por mim? Seu alvo era na verdade Erlong. O que? Por quê? Tang San perguntou surpreso. O grande mestre continuou. Antes de nos casarmos, como eu, Erlong e Flender viajaram pelo continente,
Nós nunca perguntamos uns aos outros sobre nossas origens, esses eram nossos assuntos privados. Como eu nunca tive permissão para falar de minha família, Flender vinha de uma família pobre e Erlong nunca mencionou isso espontaneamente. O objetivo de meu tio ao nos procurar era inesperadamente para reconhecer suas relações de sangue. Erlong era na verdade sua filha ilegítima. Tang-san encarou em choque com os olhos arregalados. A vontade dos céus brincava com as pessoas. Não era de se admirar que o professor decidisse ir embora. Tudo isso era muito injusto com ele. Quando Erlong me ouviu chamá-lo de segundo tio, sua face já se empalideceu. Quanto lhe perguntei, não me atrevendo a perguntar e vendo-a sentir, eu senti como se tivesse sido atingido por um raio. Eu jamais esperaria que a minha amada esposa fosse, na verdade, minha prima. Lágrimas escorreram pela face do grande mestre enquanto ele perdia o controle. Mesmo que já tivessem se passado 20 anos, aquela cena jamais desapareceria de sua mente. A alegria de se casar com sua amada, abruptamente se tornando grande tristeza, que sofrimento era esse? Sua voz embargada de emoção, era difícil decifrar a expressão do grande mestre. Naquele tempo, o segundo tio olhou para nossas roupas e claramente entendeu o que estava acontecendo. Suas primeiras palavras foram: como você pode se casar com esse lixo inútil? Originalmente eu sempre pensei que o segundo tio era bom para comigo, não me vendo como os outros do clã. Até aquele momento em que eu descobri meu erro e, de fato, até ele me via como um lixo. Eu logo descobri que Erlong era filha do meu segundo tio e uma prostituta. Por causa da origem da mãe de Erlong, ele não se atreveu a levá-la de volta para casa. Quando Erlong foi viajar pelo mundo, sua mãe já havia morrido por causa de uma doença. Ela sempre era levada pelo segundo tio para os territórios exteriores. Ele também a deixou segui-lo pela linhagem maternal. Sua mãe escolheu o nome Erlong por causa de seu pai. O nome de infância de meu segundo tio era precisamente Erlong. 2. Mas professor, se a Sênior Erlong é sua prima por parte de pai, então o espírito dela não devia ser herdado do seu clã, o dragão azul relâmpago tirano. Não me diga que o espírito da Sênior Erlong também é na verdade. O grande mestre assentiu. Sim, Erlong também tem um espírito variante, porém o dela não é fraco. Embora não tenha se tornado formidável, no final ele ainda é extremamente forte. Variações de trovão têm similaridades com fogo, essa é a origem do espírito dragão de fogo. Foi esse tipo de coincidência que formou essa tragédia entre nós. Então eu corri como louco. Naquele tempo eu queria morrer. Eu já não tinha mais ninguém. Erlong queria me seguir. Mas o segundo tio a parou. Se não fosse por Flender me alcançar e me parar do suicídio, talvez não houvesse um grande mestre agora. Tang-san não disse mais nada. Agora ele havia sido inundado pelo mundo triste do coração do grande mestre. Nenhum deles sabia que não muito longe deles, outra pessoa tinha uma face igualmente molhada de lágrimas, impotentemente olhando atentamente na direção deles. O que eu posso fazer? Embora eu tenha perdido a vontade de morrer, naquela época Erlong era toda a minha vida. Você também sabe que eu não sou considerado belo ou forte. Mas ele rejeitou o Flender que era mais forte do que eu e me escolheu. Eu a amava, mas minha esposa se tornou minha irmã mais nova. Esse tipo de dor é inimaginável para a maioria das pessoas. No final, desencorajado, eu só pude escolher fugir. Eu não deixei Flender me seguir e silenciosamente parti sozinho. Em seguida eu ouvi do Flender que Erlong e meu segundo tio tiveram uma grande briga após voltarem para o clã, me procurando em todo lugar como loucos. Eu queria muito vê-la, mas eu não podia. Eu não podia destruir sua reputação. Irmão se casando não é tolerado pelo mundo. Mesmo que eu não me importasse, Erlong é uma mulher? Como eu poderia deixá-la aguentar isso? Ainda mais, o que meu tio disse que eu era estava certo? Eu sou apenas lixo, um lixo inútil, isso é tudo. Erlong e eu juntos. Eu não tenho nem mesmo a habilidade para protegê-la. Ela não deve ficar comigo. Ano após ano se passou, eu nem mesmo me atrevi a ouvir rumores sobre a Erlong. Eu temia não ser capaz de evitar ir atrás dela. Na minha confusão eu só podia jogar meu coração e alma na pesquisa dos espíritos. Apenas quando eu te conheci eu pude revelar meu coração novamente. Eu confiei meu coração a você. Esses anos foram um pouco mais fáceis. Eu sei que o Flender com certeza sabia que a Erlong estava aqui. Ele não é uma pessoa descuidada. De ele não soubesse com antecedência. Depois de ter sido provocado pela Academia Imperial Seldou como antes. Como ele poderia novamente ter ido procurar por outra academia? Porém eu não havia pensado nisso antes. Encontrar a Erlong de novo só pode me trazer mais dor. A Erlong é muito mais forte do que eu. Dessa vez, mesmo se eu quiser escapar de vórtice de dor, talvez isso já seja impossível para mim. Tang-san olhou para o grande mestre, os cantos de seus olhos já um pouco molhando. Sim, o céu havia sido muito injusto com o professor. Mesmo que ele já tivesse sido privado do espírito poderoso que ele devia ter herdado, inesperadamente até seu casamento teve que ser destruído. Professor, as opiniões dos outros são realmente tão importantes? Quem disse que você é um lixo? Para mim você é o mestre dos espíritos mais formidável. Conhecimento é poder. Quem se atreveria a dizer que é mais forte do que você no conhecimento dos espíritos? Ninguém. Professor, você é o mais forte. Tia Erlong esperou tantos anos por você sem escolher mais ninguém? O quão profundos são os sentimentos dela por você? Fugindo desse jeito de novo só vai trazer mais sofrimento para os dois.
Mesmo que você realmente se importe com as opiniões dos outros, você ainda pode levá-la para fugir com você. O grande mestre dolorosamente balançou sua cabeça. Não, isso seria muito injusto com a Erlong. Pequeno Sam, amar alguém não significa necessariamente insistir em ter essa pessoa. Eu quero ainda mais que ela seja capaz de viver alegre, feliz. Tang San já havia esquecido de que ele era seu estudante. Vendo a melancolia do grande mestre, ele não pôde evitar dizer desafiadoramente: como fugir desse jeito fará a tia Erlong feliz? Se ela estivesse feliz, ela iria cantar aquele tipo de canção triste? Ela iria chorar apenas de olhar para você? Ela nem mesmo se atreveu a usar palavras para tentar convencê-lo, com medo de irritá-lo. Professor, o seu coração é muito fraco. O que são as opiniões dos outros? A tia Erlong é corajosa, mas você está com medo. Você devia estar junto dela, bravamente indo enfrentar tudo isso, despedaçando todas as barreiras para andarem juntos. Não importa o que sua família ou outros pensem, vocês estarem juntos não é errado. Mesmo que suas linhagens sanguíneas sejam próximas, realmente não há espaço para esse tipo de união. Professor, você não está apenas com medo de que a tia Erlong sofra se ela estiver ao seu lado? Ao mesmo tempo você não consegue aceitar essa realidade? Você tem um complexo de inferioridade. O grande mestre olhou estupidamente para Tang San, os lábios se movendo, mas já sem palavras. Embora ele e Flender fossem igualmente orgulhosos, ele era quem possuía um espírito inferior. No fundo de seu coração ele sempre teve um complexo de inferioridade. Flender e Erlong nunca se atreveram a dizer o que eles realmente pensavam, mas o agitado Tang San havia acertado o ponto-chave. Ele está certo. Por que você tem que ter um complexo de inferioridade? E daí se 10 milhões de pessoas o chamam de lixo? Contanto que eu, Liu Erlong, acredite que você é o mais forte é o suficiente. Xiao Gang, você realmente não entende? Se eu me importasse com a relação familiar entre nós, por que eu continuaria te procurando desse jeito? Por que eu sempre estaria em tanta dor? Liu Erlong lentamente andou a distância entre ela e Xiao Gang, lágrimas escorrendo sem parar de seu rosto, olhando para o grande mestre, firmemente se aproximando passo a passo com um semblante brilhante e gentil. Dessa vez o grande mestre pelo menos não tentou novamente escapar do olhar de Liu Erlong. Vendo ela se aproximar passo a passo, o coração do grande mestre claramente acelerou. A obstrução em seu coração foi gradualmente quebrada com as ondas de emoção. A barreira protetora de 20 anos já não era mais capaz de suprimir o profundo amor em seu coração. Tang San silenciosamente recuou, gradualmente entrando na floresta. Ele sabia que nesse momento ninguém deveria incomodá-los. Internamente ele desejava o melhor para o grande mestre. Como ele poderia não ter visto a solidão que seu professor frequentemente exibia? Agora ele finalmente havia descoberto o motivo. Se ele pudesse ser resolvido, deixando o grande mestre e Liu Erlong realmente ficarem juntos, então essa seria a melhor conclusão para todos os lados. A floresta estava escura e tranquila e Tang San não estava com pressa para voltar, apenas silenciosamente andando pelo bosque. Por alguma razão, ouvindo a história do grande mestre e Liu Erlong, sua mente de repente se lembrou de Xiao Wu. Sua mente não era a de uma criança de 13 anos, mas de um homem de meia idade. Xiao Wu era sua irmã mais nova, mas qual realmente era seu lugar no coração dele? Desde que conheceu Xiao Wu, bem lá no fundo Tang San ponderou sobre essa questão pela primeira vez. Se a história do grande mestre e Liu Erlong fosse dele e de Xiao Wu, como ele teria resolvido isso? Tang San descobriu que no momento ele estava um pouco perplexo, meio perdido. A atmosfera ao redor de repente esfriou um pouco, fazendo Tang San tremer. Ele não pôde evitar franzir o senho confuso. Com seu poder espiritual chegando ao 30º nível, sua habilidade céu misterioso já havia alcançado o 4º nível, calor e frio não deviam afetá-lo, muito menos no verão, então como foi que ele sentiu frio? Mas nesse momento Tang San de repente parou em choque. 3 metros à sua frente um homem havia aparecido em algum momento. Um homem verde. Cabelo verde, olhos verdes, unhas verde, olhos frios como gelos e malignos como uma serpente. Essa pessoa que de repente apareceu diante de Tang San era alguém que ele havia encontrado durante o dia, aquele título do Lu com intitulado de veneno. Do Gubó. Tang San quase reflexivamente liberou seu espírito, mas no instante seguinte do Gubó já havia chegado diante dele, sem ser visto se movendo. Tang San só sentiu uma onda de tontura o atingir. Então ele não sentiu mais nada. Mas nesse momento uma flutuação de poder espiritual surgiu não muito longe de onde Erlong havia acabado de se derreter nos braços do grande mestre. Quem? Os olhos de Liu Erlong brilharam, afiadamente se movendo dos braços do grande mestre, seu olhar mudando para a direção daquelas flutuações de poder espiritual. Ela claramente sentiu que enquanto a flutuação de poder espiritual não era forte, ela continha uma energia aterrorizante, a figura piscando, ela instantaneamente cobriu o grande mestre atrás dela. O grande mestre primeiro ficou surpreso, então logo em seguida sua expressão mudou grandemente. Isso não é bom, pode estar relacionado com o pequeno Sam. Vamos logo ver o que aconteceu. Liu Erlong naturalmente pegou a mão do grande mestre, acelerando abruptamente, contando com seu poder espiritual para rapidamente chegar ao local. Mas além do frio no ar eles não encontraram nenhuma outra pista. Liu Erlong usou seu poder espiritual para procurar com toda a sua força,
Mas ela ainda foi incapaz de encontrar Tang San de novo. O grande mestre prontamente disse: Vamos primeiro achar o Flender. Esse ar frio é um pouco familiar. Se for aquela pessoa, eu temo que vai ser difícil nós lidarmos com isso. Embora o grande mestre não fosse forte, seus poderes de observação e a habilidade de fazer julgamentos rápidos ultrapassavam muito as de pessoas comuns. Esse traço de ar frio imediatamente o fez se lembrar do encontro com Dugu Bo durante o dia na Academia Imperial Seldou, assim como Dugu Bo encontrando com sua neta logo depois, a mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente do Gu Yan. A cabeça girando, quando Tang San acordou da inconsciência, ele descobriu que seus arredores estavam completamente pintados de preto. Havia apenas 2 pontos de luz verde que cintilavam sombriamente na escuridão. Silenciosamente ativando a habilidade Céu Misterioso, poder espiritual gradualmente se condensando dentro do corpo de Tang San, sua força mais uma vez retornou, mas ele ainda não se moveu. O grande mestre havia lhe ensinado que quanto mais perigosa a situação, mais era necessário se manter calmo. Ele com certeza não iria acabar em uma crise simplesmente porque agiu cegamente sem pensar. Já tendo acordado, não é preciso continuar a fingir. Você realmente só tem 13 anos? Sua mentalidade lembra muito a de alguém com mais experiência. Uma voz rouca veio da lateral. Junto com seus olhos se adaptando à escuridão, com a ajuda dos 2 pontos de fraca luz, Tang San conseguiu identificar Dugu Bo se sentando não muito longe ao seu lado, e aqueles 2 pontos de luz verde eram na verdade os olhos de Dugu Bo. Se virando e se sentando, Tang San ainda não havia falado, apenas olhou friamente para Dugu Bo. Seu coração já estava frio como gelo. Não era preciso perguntar. Ele já sabia qual a razão de Dugu Bo para raptá-lo. Claramente isso era vingança por Dugu Yan. Permanecendo nas mãos desse título Dolu intitulado Veneno, como ainda poderia haver um bom final? Criança, você se chama Tang San? Dugu Bo se recostou na parede de pedra atrás de si, perguntando calmamente. Sim. Tang San respondeu simplesmente. Ele naturalmente não estava resignado a esperar pela morte e sentado ali. Ele estava silenciosamente acumulando seu poder espiritual. Embora ele soubesse que um mestre dos espíritos do 30º nível enfrentando um título Dolu acima no 90º nível basicamente não tivesse chance, se ele pelo menos não se esforçasse, como ele poderia se resignar ao resultado? Luz verde cintilou nos olhos de Dugu Bo. Eu ouvi que você quebrou a habilidade do 3º anel de espírito da minha neta e até usou veneno para restringi-la. Como você dissolveu o veneno de cobra dela? Apenas álcool não é o suficiente. Tang San disse calmamente. Uma velha aberração como você é conhecida como Dolu Veneno. Não me diga que você nem mesmo entende o efeito de realgar no veneno de cobra? Realgar misturado com álcool ajudar o realgar a aumentar seu efeito, somando a adicionais chamas para aumentar a temperatura. Embora o 3º anel de espírito da sua neta seja poderoso, ele ainda é incapaz de resistir a tudo isso. Dugu Bo de repente riu de forma estranha. Já faz quantos anos? Já faz quantos anos desde que alguém se atreveu a falar comigo desse jeito? Criança, você não tem medo de morrer? Você atualmente se atreve a duvidar do veneno desse velho homem? Você não sabe que até outros Dolu espirituais irão mudar de cor quando falando sobre o meu veneno. Tang San bufou desdenhosamente. Seu veneno é apenas lixo, isso é tudo. O que você disse? A luz verde de repente partiu dos olhos de Dugu Bo. Com apenas um movimento de sua mão, Tang San foi jogado por uma força incrivelmente poderosa, batendo pesadamente contra a parede de pedra atrás dele e quase perdendo a consciência novamente por causa da dor. Criança, se você se atrever a soltar a sua língua de novo assim diante de mim, mesmo que seu veneno me interesse, eu ainda irei te matar imediatamente. Meu veneno é um lixo? Eu posso instantaneamente afetar qualquer criatura viva dentro de 1 quilômetro. Nem mesmo uma folha de grama poderá crescer. Se eu quiser te matar, eu não preciso nem mesmo usar minhas mãos. Eu posso te matar com veneno apenas. Nesse mundo, ainda não há nenhum mestre dos espíritos que é capaz de se comparar a mim no atributo de veneno. E você realmente se atreve a duvidar do meu veneno? Tang San se esforçou para se levantar, resistindo à dor e endireitando as costas. Eu estou soltando a língua diante de você, até onde eu sei. Qual seria o ponto disso? Seu veneno é de fato feroz, mas ainda é um lixo. Um usuário de veneno envenena seus inimigos, mas você envenena até a si mesmo. Não me diga que o seu veneno não é um lixo. Dugu Bo ficou distraído por um instante. Ele balançou sua mão direita e toda a caverna imediatamente se iluminou com chamas verdes escuras. Sob a iluminação do fogo verde, Tang San claramente viu que ele estava em uma caverna redonda de 1000 metros quadrados. Dugu Bo estava vestido da mesma forma que durante o dia, agora simplesmente parado a 10 metros diante dele. Realmente engraçado. Eu iria me envenenar? Esse ano eu faço 78 e eu somente envenenei outros e nunca fui envenenado por outras pessoas. Dugu Bo olhou friamente para Tang San. Estranhamente dessa vez ele não atacou. Tang San bufou desdenhosamente. Realmente? Então me deixe perguntá-lo. Quando o céu está nublado e chuvoso, você não sente uma dor em 2 das suas costelas? Além disso, uma fica cada vez mais forte, surgindo perto do meio-dia ou meia-noite. Na sua atual condição, ela deve persistir por 2 horas ou mais cada vez. Também, bem tarde da noite, aproximadamente à meia-noite, no topo da sua cabeça e no seu coração você deve sentir pontadas como se fossem atacados por alfinetes.
Seu corpo inteiro sofrendo espasmos por pelo menos 1 hora. Esse tipo de dor que faz você desejar estar morto não precisa da minha descrição. Se você não está envenenado, então você teria sintomas como esses? Você não está apenas envenenado, o veneno já entrou na sua medula óssea. Mas o que mais me surpreende é que você ainda não morreu. O veneno dentro de você não é algo que possa ser suprimido com poder espiritual. Como? Como você sabe? Dugubó não mais escondeu seu choque, falando subconscientemente. Tang San descreveu como se ele mesmo tivesse visto e isso podia ser considerado o maior segredo de Dugubó. Mesmo sua neta não sabia disso. Então como ele poderia não ficar chocado ao ouvir isso da boca de Tang San? Intenção assassina se acendeu em seus olhos, parecendo prestes a perfurar Tang San. A força de um título Doulu era realmente muito grande. A aura assassina liberada de Dugubó era essencialmente a mesma coisa que um golpe no peito de Tang San. Tang San vomitou sangue, recuando 3 passos antes de com dificuldades voltar a se firmar. Grama azul prateada abruptamente apareceu sob a pressão da intenção assassina de Dugubó, até seu osso espiritual externo. As 8 lanças de aranha imediatamente se desdobraram das suas costas, liberando sua aterrorizante energia para proteger Tang San. Esse é o jeito de fazer isso. Dugubó já havia se acalmado. Ele acreditava que contando com sua já substancial aura assassina, acertar e matar um mero mestre dos espíritos do 30º nível era algo fácil. Ele havia matado pessoas para silenciá-las mais vezes do que ele podia se lembrar. Mas ele não esperava que Tang San fosse capaz de aguentar seu ataque. Embora ele tivesse cuspido sangue, ele não parecia ter sofrido nenhuma ferida grave. Esse tipo de físico claramente não era algo que um mestre dos espíritos do 30º nível devia possuir. Deixe-me, vereador. Esse é o espírito que feriu minha neta? A figura de Dugubó piscou, já aparecendo diante de Tang San enquanto ele levantava uma mão para agarrá-lo. A grama azul prateada agiu automaticamente. O primeiro anel de espírito de Tang San abruptamente se acendeu e a primeira habilidade espiritual, amarrar, foi ativada. Grama azul prateada resistente freneticamente se enrolou ao redor de Dugubó com toda a força de Tang San, em apenas um instante o envolvendo inteiramente. Mas assustadoramente, aquela grama azul prateada que agora há pouco se enrolou ao redor de Dugubó de repente derreteu como gelo e neve. Com certeza elas estavam derretendo, como neve no fogo, sem parar. Ao ponto delas nem mesmo retardarem a mão de Dugubó. No instante seguinte, a grande mão de Dugubó já havia agarrado o ombro de Tang San. A mão de Dugubó era firme, segurando o ombro dele como uma argola de ferro. As 8 lanças de aranha nas costas de Tang San estocaram praticamente simultaneamente, com sons afiados perfurando o ar na direção de Dugubó. Luz roxa foi emitida, sua toxina já se ativando. E Dugubó foi surpreendido. Nesse nível de força, sem nem mesmo encontrar o ataque, apenas sua aura era o suficiente para sentir que o poder de ataque das 8 lanças de aranha era muito maior do que o da grama azul prateada. Luz verde se espalhou sobre Dugubó num flash, mas seu espírito ainda não podia ser visto. As 8 lanças de aranha estocaram a luz verde, mas só puderam causar 8 arranhões na luz verde escura e foram incapazes de penetrar mais profundamente. Então é assim, isso na verdade é um osso espiritual externo. Não é de se admirar que a Yan Yan não é um oponente para você. Dugubó teve um flash de introspecção, olhando para as 8 lanças de aranha de Tang San. Seus olhos tinham uma luz gananciosa. Poder espiritual frio como gelo foi transmitido da grande mão no ombro de Tang San. Tang San de repente sentiu todo seu corpo ficar entorpecido, incapaz de juntar seu poder espiritual. O fluxo frio como gelo se espalhou pelo seu corpo num instante, como se ele tivesse caído em uma caverna de gelo. Apesar dos impressionantes talentos de Tang San, sua força extraordinária entre seus iguais, assim como experiência de batalha e cabeça fria, esses eram todos inúteis diante dessa absoluta diferença de forças. Diante do poder espiritual de Dugubó, deixando de lado resistir, no momento ele era incapaz até de mover seu dedo mínimo. Dugubó claramente também não considerava Tang San uma ameaça. Com um movimento casual ele o jogou no chão, dizendo um pouco desapontado: infelizmente ele já está fundido. Senão essa criança teria me trazido um grande presente. Dugubó encarou Tang San com a luz verde queimando em seus olhos, como se ele estivesse olhando para um raro tesouro, a luz gananciosa cintilando. Eu tenho que admitir que você é muito mais forte do que a minha neta e até mais forte do que aquela criança Yu Tianheng. 13 anos de idade, poder espiritual acima do 30º nível, osso espiritual externo, veneno forte. É uma pena, realmente uma pena. Devido à imensa diferença de forças, Dugubó nem mesmo se incomodou em selar o poder espiritual de Tang San e Tang San mais uma vez se esforçou para se levantar do chão, dizendo friamente: eu não esperava que eu fosse realmente morrer nas mãos de uma velha aberração usando um veneno lixo. É uma pena, realmente uma pena. Os olhos de Dugubó emitiram uma luz fria como a de uma víbora. Você quer que eu te mate agora? Até onde eu sei, te matar é tão fácil quanto esmagar uma formiga. Porém eu não tenho pressa para te matar. Eu estou um pouco interessado num osso espiritual de uma aranha demônio face de homem. Eu irei drenar todo o veneno do seu osso espiritual e então vou matá-lo lentamente. Os olhos de Tang San exibiram uma forte relutância. Ele sabia que não tinha a menor chance contra essa velha aberração mesmo se ele usasse suas armas ocultas.
Ir contra um oponente como esse só era possível se ele pudesse dominar as 3 melhores armas ocultas das 100 separações das armas ocultas, senão o resultado só poderia ser a morte. Ele não estava disposto a ver o conhecimento da seita Tang morrer sem nem mesmo dominá-lo e, ainda mais, sem transmitir os venenos da seita Tang para esse mundo. Ele não estava disposto porque ele ainda não havia tido a chance de cultivar seu segundo espírito. Ele estava ainda mais relutante de deixar esse brilhante e colorido mundo do que daquela vez na seita Tang. Desde que veio a esse mundo ele pelo menos havia entrado em contato com o exterior e até agora, havia se apegado a muitas coisas. Vendo a relutância nos olhos de Tang-san, a velha aberração não pôde evitar rir com vontade. Não aceita isso? Eu já vi essa expressão em incontáveis olhos. O que eu mais gosto é estrangular esse tipo de relutância. Talvez em algumas décadas você realmente tivesse me ultrapassado. Porém agora você não terá a chance. Você diz que meu veneno é um lixo, mas você ainda irá morrer pelas minhas mãos. Tang-san disse friamente. Esse será meu maior arrependimento. Se eu tivesse tempo, mesmo sem usar meu espírito eu ainda poderia ter te tratado. Um usuário de veneno lixo como você é basicamente igual a peidos. As suas habilidades não apenas o colocaram em miséria, mas você ainda está deixando calamidade para as próximas gerações. Lixo entre lixos. O que você disse? Dugu-Bo de repente ficou agitado, inesperadamente estendendo um braço num instante, agarrando o pescoço de Tang-san e o aproximando. Dessa vez Tang-san nem mesmo resistiu, apenas olhou friamente para Dugu-Gu. Embora fosse difícil até mesmo respirar, ele ainda forçou as palavras para fora. Você acha que terá um final feliz? Seus sintomas irão constantemente piorar. Embora eu ainda não saiba como você restringiu essa toxina de romper em seu corpo, deve ser provavelmente por comer algum dos tesouros dos céus. Mas esse tesouro dos céus não irá te ajudar para sempre. Dentro de alguns anos, mesmo que você não seja morto pelo veneno, os tormentos dos efeitos do veneno irão torturá-lo até a morte. Você vai morrer ainda mais miseravelmente do que eu. Nos olhos de Dugu-Bo cintilou uma luz sombria e incerta. O que Tang-san havia descrito era precisamente todas as suas maiores dores no momento. Por trás da força formidável ele aguentava um tormento além da imaginação de pessoas comuns. Toda vez que aquele tormento o deixava incapaz de decidir entre a vida e a morte, esse tipo de dor basicamente não podia ser descrito em palavras. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.